Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E hoje estou com um convidado, o William. Prazer em recebê-lo, William. Diz aí uma coisa pro pessoal, William Silva, gente. Muito bem-vindo, é um prazer conversar com você. Prazer é todo meu, Gabriela. Um abraço. É uma honra para mim estar aqui no seu canal. Agradeço o convite. Boa noite a todos e a todas que irão nos ouvir ou que estão nos ouvindo nesse momento. E o tema é bacana hoje. Justo agora, a gente vai Justo falar sobre agora. esse tema muito interessante. Convido a todos a ficar conosco aí durante esse tempo e aprender um pouco, compartilhar conhecimento também sobre um tema de grande relevância para todos nós. Ah, é um tema muito interessante mesmo, né? E eu que agradeço, né, William, a parceria, né, por você ter aceitado o convite para falar de algo tão interessante, né, e bastante delicado. A gente vai chegar no tema, né, já já, e muito bom, né, contar com você, nessa parceria, nesse episódio. Tenho certeza de que os ouvintes vão gostar. Mas vamos lá, né, gente? Antes disso, apresentando um pouquinho, né, o William, para vocês conhecerem. Ele é bacharel em Direito, né, pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes. Ele fez um curso de extensão também em Uniões Homoafetivas e demais arranjos familiares, também pela Universidade Cândido Mendes. E pós-graduando, né, quase pós-graduado, né, em Direito das Famílias e das Sucessões pela PUC do Rio, né? Aliás, somos colegas, estamos quase completando já, né, essa jornada aí de pós-graduação. Começou, né, na pandemia, né, no momento mais conturbado, e felizmente estamos aí praticamente concluindo, né? Então, com muita felicidade que eu recebo aqui você no meu podcast. E vamos começar, né? Quer falar, William, o tema? Qual é o tema, né? Vamos pegar aqui o título, né, principal, assim. O que que a gente vai falar hoje, né? Sobre o quê? Conta aí pro pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema de grande relevância, está no cenário nacional e também internacional, porque vamos falar sobre a responsabilidade civil na desistência da adoção, tá? É quando que ocorre essa responsabilidade, quando e que, de fato, essa adoção pode ser, enfim, desistida, digamos assim, pelo adotante, quando o adotante pode optar por desistir da adoção e quais os transtornos, os danos causados à criança e ao adolescente que passam por esse processo de rejeição pelo adotante. E então, isso nós vamos discutir hoje, um tema bem complexo, mas muito interessante, e eu conto com a participação de todos vocês. Deixem perguntas, façam aí as suas observações, compartilhe conosco, porque vai ser um prazer enorme trazer para vocês aqui todo um trabalho que está sendo desenvolvido de pesquisa e é óbvio, né, também compartilhar com vocês esse tema extremamente relevante. É um tema relevante e delicadíssimo, né, William? Quando a gente conversou, né, até antes de gravar o episódio, é um tema bem delicado, porque acho que o direito das famílias, né, vem trazendo alguns temas dessa área, especialmente por causa da pós-graduação, né? Eu acho que ele é delicado por natureza, né? Porque a gente pensa sempre na entidade familiar e na proteção das entidades familiares, né? Inclusive você, né, com esse curso de extensão, né, em uniões homoafetivas e demais arranjos familiares, a gente sabe hoje em dia, né, a importância de se estudar o direito de família e de tutelar, né, essas famílias, e as famílias são formadas de pessoas. E aí você pensa, né, um cenário de desistência da adoção, né, e a responsabilidade civil no Instituto eu já trouxe aqui, né, algumas vezes, inclusive quando falamos de abandono afetivo, né, o meu convidado Fabrício, né, já é aqui convidadíssimo sempre do podcast também. Já falamos, né, de abandono afetivo, que é um caso em que falamos de responsabilidade civil no âmbito, né, do direito das famílias. Então, a responsabilização, né, você ter um dano ali naquele contexto, naquele cenário, e como repará-lo. E aí pensa na situação de uma criança que está ali, porque eu acho que a gente tem que partir, né, dessa ideia que a adoção é um processo de formação de uma entidade familiar, né? A gente tem que partir desse ponto. E durante esse processo, né,
A criança fica ali numa posição, né, claro, de vulnerabilidade, enfim, é tudo muita novidade para ela, a gente tem que pensar ali naquela situação. E aí o que que acontece, né? O que que pode acontecer? Uma desistência da adoção. E como é que fica isso, né? Como é que o direito enxerga isso e como é que é essa responsabilização? Porque parece claro, né? Assim, a gente vai chegar, vai examinar mais esse assunto, né, à medida que a gente for avançando, mas que existe um dano aqui para essa criança, né, é evidente. E então, um tema bastante desafiador, e inclusive o William tem estudado muito sobre isso também, né? E então, ninguém é melhor para conversar comigo, né, e com vocês, ouvintes, também, sobre o assunto. Mas até passando por uma contextualização do tema, né? Eu penso que a gente pode falar um pouquinho do processo de adoção, né? Porque muita gente não conhece, não sabe muito bem como é que funciona, né? E como é que dentro desse processo de adoção a gente tem que pensar na aplicação do direito, dos princípios que regem o direito das famílias, né? Em especial aqui, o melhor interesse da criança, né? Porque, como eu falei, a criança está sempre no centro ali das nossas reflexões, da nossa preocupação jurídica de proteção mesmo. Então, eu queria que você falasse, né, um pouquinho, explicasse, né, para os ouvintes, para mim também, né, como é que funciona, o que que você pensa assim quando vem, né, o processo de adoção, como é que a gente vai aplicar esses princípios, né, para entender exatamente, né, em que contexto se insere essa discussão referente à responsabilidade civil por desistência aí da adoção. É perfeito, Gabi. Você fez aí uma contextualização brilhante, tá? É justamente isso que é necessário que a gente observe, né? Primeira coisa, é importantíssimo observar é que trata-se de questões existenciais, né? Questões que acaba avançando, né? Nesse universo existencial, na construção de famílias e se tratando de proteção de vulneráveis, né? A gente está falando aqui da proteção da criança e do adolescente, e isso é extremamente importante, como você colocou no início, é uma situação, um assunto muito sensível de ser abordado, tá? Toda vez que a gente vai lidar com assuntos que estão relacionados aos vulneráveis, os absolutamente incapazes, são assuntos, sim, né, que merecem uma atenção, tá, toda especial, porque, de fato, se trata, né, de pessoas que precisam de uma proteção especial, tá? E, inicialmente, colocando aí, como você perguntou a respeito desse processo de adoção, como isso se dá, como, de fato, isso acontece, né? Nós temos no Brasil, na verdade, um processo de adoção considerado por alguns escritores, né, alguns juristas, um processo de adoção muito complexo, tá? Complexo, demorado e muito burocrático, iniciando desde a habilitação da pessoa, né, que deseja ser um adotante em potencial, digamos dessa forma, né, até o, o momento em que ele ali está, de fato, reconhecido pela justiça como uma pessoa habilitada para adotar. Em muitos casos, esse processo de habilitação, que assim é chamado, demora bastante tempo, mais do que deveria. A gente tem várias críticas, né, feitas por juristas e autores de livros de direito de família, como, por exemplo, Maria Berenice Dias, ela traz no seu livro muitas críticas, né? Inclusive em artigos que ela escreve a respeito de que essa burocracia tamanha do processo de habilitação faz com que as pessoas, os casais que seriam potenciais adotantes e que com isso traria para essas crianças e adolescentes a possibilidade de serem inseridos novamente numa família e, com isso, ter todos os seus direitos constitucionais ali preservados e, de fato, efetivados na vida dessa criança e desse adolescente, acaba desistindo muito antes e acaba frustrando isso até mesmo antes de serem considerados habilitados diante a demora. E outro ponto que é importante dizer é que, em muitos casos, por conta desse processo de adoção burocrático e demorado, essas pessoas acabam
buscando, por exemplo, outros meios, tá, para poder, de fato, aí, constituir a sua família, e um desses meios é a reprodução humana assistida, por exemplo, tá? Então, isso é necessário também que tenha um olhar um pouco mais atento para isso. É necessário que o adotante tenha, de fato, acesso, tá, às crianças e aos adolescentes, né, que estão qualificados e habilitados para serem adotados. É importantíssimo, segundo Maria Berenice Dias, que os adotantes possam ver, né, ter contato com os adotandos, que são as crianças e os adolescentes ali qualificados, né, já com todo o seu processo de, de estarem totalmente liberados da sua família natural, e tem todo um processo, né? É exatamente isso, né, William? Porque alguns pontos que você falou, né, muito interessantes. Primeiro, o processo em si, né? Como eu falei, muita gente não conhece, não tem muita noção de como é. E aqui a gente está falando de uma desistência que acontece muito antes da concretização mesmo da situação, né? Porque diante dessas dificuldades, as pessoas acabam recorrendo a outros meios, né, de ter a família. E o mais importante, né, eu sempre ressalto isso aqui, o direito tem uma preocupação enorme em tutelar, proteger, né, as crianças e os adolescentes, tanto que a gente tem o ECA, né, que é um Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem dispositivos legais, enfim, é todo um aparato mesmo jurídico para proteger essas pessoas, especialmente nesse contexto de adoção, né? E é interessante também a gente colocar, como você disse, né, dar oportunidades para essas crianças, né, adolescentes e tudo, porque a questão aqui é a realização da pessoa, né? E é na entidade familiar que a pessoa se realiza, né? Então, que esses princípios constitucionais que a gente estuda, a gente destacou aqui o melhor interesse da criança, né? Mas a dignidade da pessoa humana, como eu já falei aqui várias vezes no podcast, né? São ideias que, princípios que só conseguem se concretizar mesmo se a criança tem essas oportunidades. E é na família, ali na entidade familiar, que isso é possível, né? Então, pensar como esse processo, as dificuldades que as pessoas enfrentam, potenciais pais e mães aí, Brasil afora, né, a habilitação, como você colocou, é pensar em como isso acaba realmente impedindo a concretização, né, a realização, né, desses direitos na prática, né, porque uma coisa está ali no texto da Constituição, né, no ECA, né, no Estatuto e tudo, você lê, é, é ótimo, né, mas e a prática, como é que fica, né? Então, eu acho interessante ressaltar esses pontos, né? As garantias aí para essas crianças, adolescentes, né, nesse contexto, que tem que ser levadas em consideração até para a gente entender as consequências de uma adoção frustrada, né? De uma desistência aí, né, do que acontece para a criança, do que aquilo significa, né? Porque ela está nesse ambiente, né, num ambiente familiar em que ela vai ter condições aí de se desenvolver e de repente, né, por algum motivo, isso se desfaz, né? Existe aí essa quebra de expectativa, né, se a gente pode colocar assim. E aí passando já até para problematização, né, do tema. Porque um dos pontos que você ressaltou quando a gente conversou, né, sobre o episódio foi referente à ausência de uma previsão legal específica para esse caso de adoção frustrada, né? E aqui no Brasil, por mais que a gente tem jurisprudência, tem doutrina, e como você citou, né, por exemplo, Maria Berenice Dias, a gente tem material, a gente estuda, a gente sabe que não é tudo que está na lei. Mas eu acho que a nossa tradição aqui jurídica acaba fazendo falta aí, entre aspas, né? Não ter ali uma situação meio cara crachá, olha, eu sei que quando acontecer isso, né, farei aquilo, né? A grosso modo seria isso. Né? Então vamos pensar aqui, né, essa ausência de previsão legal. Né? Como é que a gente poderia pensar nisso, né? Você, né, estudando, enfim, né? O que que você acha? Né? Você acha que seria necessária mesmo essa positivação, né, de colocá-la na lei, deixar escrito, né, claramente? E quais são as outras formas aí que a gente pode pensar para tentar resolver, né, essa ausência aí de previsão legal? Pois é, Gabriela. Então, o que que ocorre? A nossa Constituição, ela trouxe aí, óbvio, né, inúmeros avanços, e no que diz respeito à questão do direito de família, não foi diferente, tá? Então, assim, a nossa Constituição, ela traz ali no artigo 226 e 227, um modelo
bem democrático e participativo, né? Onde, por exemplo, a gente tem ali a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente. Então, é dever de todos, família, sociedade, estados, né? São participantes ativos na proteção dos vulneráveis, né? Se tratando de criança e do adolescente. Isso é muito interessante porque isso acaba por trazer um olhar diferente da Constituição anterior. Então, antes da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores. E o Código de Menores ele trazia a proteção à criança, mas especificadamente a criança que estava, enfim, à margem, né, digamos assim, das irregularidades. Era aquela criança que estava à margem da lei, né, ou em situação de abandono, ou em situação de prática de ato infracional, que o Código de Menores tutelava, mas não protegia com a sua amplitude. E o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe essa amplitude protetiva, né, baseado nessa Constituição, né, que trouxe igualdade substancial, prioridade à criança e ao adolescente, e isso tudo veio somar, né, para que nós tivéssemos hoje um código de proteção à criança e ao adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que alcança, e muito bem, diga-se de passagem, tá? Os interesses da criança e do adolescente. Todos os princípios norteadores protetivos da criança e do adolescente são muito bem observados no ECA. A questão principal de tudo isso, Gabriela, é justamente alguns pontos, e aí a gente vai entrar e vai falar da responsabilidade civil na desistência da adoção ou na adoção frustrada, que o ECA não trouxe positivado, né, ali, normatizado mesmo, um artigo específico falando dessa responsabilidade. E essa omissão ela acaba desaguando no poder judiciário, nos tribunais para decidir, né, esses conflitos. Então, de fato, é importante, sim, que haja uma positivação normativa em relação à responsabilidade civil. O que nós temos no ECA está no artigo 197-E, tá? Que traz ali algumas, eu não gosto de chamar de punição, porque eu não vejo como punição, mas eu vejo algumas sanções, tá? Para o adotante, na verdade. Então, nós temos no parágrafo 4º, por exemplo, desse artigo, artigo 197-E, parágrafo 4º, que quando for frustrado, né, 3 vezes de maneira injustificada por parte do habilitado, quando ele frustrar 3 vezes, né, a adoção, então haverá que se fazer uma reavaliação da sua habilitação. Então, o que isso significa? Olha, se você, por 3 vezes, frustrar, né, chegou o momento de você conhecer a criança, de você passar pelo estágio de convivência, e você, eu não quero mais, então você tem que ser reavaliado a sua habilitação. Então, percebe, se volta novamente ao processo inicial. E mais adiante, no parágrafo 5º, o ECA traz a possibilidade da desistência já, tá, na relação de guarda para fim de adoção. Então, quando essa desistência ocorre nesse momento em que o adotante está com a guarda provisória, né, com essa criança, esse adolescente, então aí pode, né, importar, tá, numa exclusão do cadastro na adoção e vedando a renovação. Mas, mesmo assim, não traz específico a responsabilidade civil. O único viés que tem nesse dispositivo é a sua parte final, que ele traz uma ideia, mas muito vaga, tá? Porque ele diz que essa sanção será sem prejuízo às demais sanções previstas na lei vigente. E aí nós vamos ter vários autores que vão defender que essas sanções poderia ser uma ação indenizatória em face do adotante
pela responsabilidade civil dos danos causados à criança. Tá? Mas isso é uma interpretação legislativa pela doutrina, tá? E também, óbvio, pelo Poder Judiciário, pelos tribunais. Mas não tem na nossa legislação da criança e do adolescente um dispositivo específico que, de fato, causasse aí essa responsabilidade civil objetiva, né, ao adotante, e com isso, de certa maneira, coibiria, né, o adotante a injustificadamente desistir da adoção e não frustraria o melhor interesse da criança e do adolescente, que, como você falou no início, é, de fato, crescer num ambiente familiar saudável para o seu desenvolvimento pleno e é o que a Constituição defende e é dever de todos nós. Pois é, né, William? Eu acho bastante interessante, né, esses dispositivos que você trouxe, porque, como você falou, do ponto de vista interpretativo, a gente pode, né, existem autores que defendem essa possibilidade de que essas medidas que você leu, né, não são taxativas no direito, né, que a gente chama, ou seja, não são só essas, né, poderiam existir outras medidas, aí inclusive a ação indenizatória, né, nesse contexto, para que isso não fosse repetido, né? E eu tive até duas ideias aqui, nem então nas nossas anotações, né, que a gente conversou, mas primeiro, né, além desse desafio da própria configuração, né, da responsabilidade civil dentro do direito das famílias, porque já é uma coisa mais delicada por si só, né? A gente pensa também aqui, podemos fazer uma reflexão acerca até do dever de cuidado ali, quando você pensa, por exemplo, em guarda provisória, né, você tem esse dever de cuidado, essa ideia, então, de repente, usar isso até como um fundamento mesmo para ajuizamento, né, dessa ação de responsabilidade civil, mas a questão também é em relação ao dano moral aqui, né? Como é que a gente vai, a própria configuração do dano moral e a quantificação, né? A qualificação do dano, né? Dizer isso aqui é dano moral, e também quantificá-lo, né? Dizer quanto vale, né? Já é um outro desafio, né? Já até falei rapidamente sobre essa questão, né, em alguns outros episódios. Então, são vários pontos muito delicados, né? Quando você fala ali. Inclusive, o dever de cuidado, né, é um dos fundamentos para a gente pensar em abandono afetivo, que também é um tema que envolve responsabilidade civil aplicada ao direito das famílias, né? Então, de repente, usar essa lógica, pensar nessa ideia, como é que a gente faria para construir um argumento nesse sentido. Porque o que a gente quer, em última instância, assim, né, o que a gente está querendo passar aqui é a tutela da criança, né? E uma questão muito forte aí que acontece de quebra de expectativa, e a gente tem que pensar até no histórico dessas crianças, né, adolescentes, às vezes, né, já passam por traumas, tem questões anteriores e você vai somando, né, novas questões e uma desistência, né, da adoção, né, uma frustração, o dano que isso causa, né, do ponto de vista psicológico, né, e a integridade psicofísica, inclusive, é um dos subprincípios, né, da dignidade da pessoa humana, né, segundo a Maria Celina Bodan de Moraes. Então, a gente fazendo essa conexão aqui, a gente vê que tem um dano, mas, ao mesmo tempo, não tem uma previsão, né, de responsabilidade civil de ação indenizatória, o que dá uma certa insegurança, né, porque você pode até argumentar, como a gente está trazendo aqui. Argumentos a gente tem, né? Eu acho que o interessante do direito é isso. Argumentos nós temos, mas e a concretização? Como é que fica, né? Porque, como eu falei, não é que precise da lei dizendo, olha, se acontecerá, poderá, né, ajuizar a ação para obter B. Não é bem assim. Direito não é matemática, né? Mas é claro que se a gente tem uma lei, se a gente tem uma previsão expressa ali daquela sanção, olha, né, o cabimento aqui de uma ação indenizatória, né, que seja acrescentado um artigo, o que quer que seja, né, no próprio ECA, como a gente falou, já daria uma fortalecida aí nesse nosso argumento. Mas o que eu achei muito interessante é que você falou até um pouco da sua tese, né? Você tem pesquisado muito sobre esse tema, e aí a gente ficou se perguntando, né? Tá bom, não temos a positivação, né? Não está escrito ali de cara, ó, cabe, né? Ação indenizatória aqui, né? Então a gente não tem essa previsão. Mas aí a gente pensando aqui, fazendo um exercício de reflexão de possíveis soluções, o que que a gente poderia fazer nesse contexto? E aí você sugeriu, né, uma solução que eu achei muito interessante, né? Até coloquei aqui, trouxe para falar com os nossos ouvintes, porque eu acho, né, até dentro da responsabilidade civil, eu acho
interessantíssimo falar sobre isso, e ainda mais nesse caso, né? Como a gente não tem uma previsão legal. E eu queria que você conversasse um pouquinho, né, com os ouvintes sobre a aplicação da teoria da perda de uma chance nesse contexto, né, da desistência da adoção. Né, como é que a gente poderia, né, fazer um exercício aqui de imaginação, né? Porque eu achei muito, muito legal esse ponto da sua tese, e eu acho que é um caminho legal, uma argumentação muito interessante para a gente explicar aqui. E como isso, né? Como é que a gente pode aplicar essa teoria da perda de uma chance aqui, levando em consideração essas oportunidades na vida da criança, que no caso ela não terá essas oportunidades justamente por causa da desistência, né? Como é que a gente vai construir aqui? Eu achei sensacional, então coloquei, ó, tem aqui uma anotação, pessoal, para a gente falar disso, porque esse ponto merece, né, William? É verdade, Gabriela. Muito bacana essa sua observação, tá? E de fato, né, quando a gente começa a estudar sobre o dever de cuidar, né, o dever de cuidado que os pais devem ter, que a família deve ter, que o Estado deve ter para com seus vulneráveis, a gente entra num universo existencial de danos que verdadeiramente a omissão, a ausência, né, desse dever de cuidar vai gerar danos, sim, tá, a esses vulneráveis, sem dúvida, que estão formando seu caráter, formando, né, toda a sua conduta existencial humana, e isso reflete e diretamente, sem dúvida nenhuma, tá? É, tanto na relação de abandono afetivo, nós temos aí um julgado, acho que todo estudante de direito chegou a ver esse julgado da ministra Nancy Andrighi, né? E que ela fala que o amor não se mede, mas sim o dever de cuidado, né? Então, não há valor, né, que pague, né, a ausência do amor, mas há sim e deve haver, concordo plenamente com ela, a responsabilidade na omissão desse dever de cuidado. E na adoção não é diferente. Não é diferente porque quando a gente fala em adoção, Gabriela, eu quero aqui, faço questão de ressaltar isso, nós estamos falando de crianças e adolescentes que já sofreram um primeiro abandono. Essas crianças já sofreram um primeiro abandono. Essas crianças já passaram por um processo, em muitos casos, de agressão psicológica, de agressão física, em muitos outros casos também de violência sexual. Então, essas crianças têm sim uma bagagem traumática muito grande. Traumas que, em certos casos, jamais serão reversíveis, né? E a criança vai crescer com esse trauma, e isso será latente quase sempre na vida dessa criança, né? Então, é importante dizer isso. E quando você constrói a ideia de uma criança que está num abrigo, numa situação de abrigamento, está ali naquela casa, ali sendo cuidada, tá? E o Estado está tutelando seus direitos. E então você tem ali a possibilidade da adoção para essa criança, né? Gera nessa criança uma expectativa, sem dúvida, tá? Ela então começa a acreditar que de fato terá mais uma vez, ou até mesmo uma única vez, né? Uma única chance de ter todos os seus direitos, né? De todos os seus sonhos, de todos os seus anseios, tá? Ali protegidos, efetivados por aquela família, tá? E essa expectativa que gera na criança, quando o adotante simplesmente que tem um comportamento contrário, porque aqui nós temos que observar a boa-fé objetiva no direito de família, a vedação do comportamento contraditório, né, que é a tutela da confiança. Então, uma vez que a pessoa se habilita para adotar, ela traz o outro lado do processo, que é a criança ou adolescente, uma expectativa de comportamento. Então, quando esse adotante que traz esse comportamento, essa sua tomada de decisão, né, a sua autonomia privada ali de querer adotar uma criança, e ele tem um comportamento contrário, sem justificado muitas das vezes, isso, sem dúvida nenhuma, frustra, gera a essa criança uma quebra de confiança muito grande,
destrói completamente toda a possibilidade, né, de qualquer chance que essa criança e que esse adolescente tenha de ter ali, né, a possibilidade de conviver em família, e isso vai gerar danos, sim. E uma segunda situação, que aí vem o segundo abandono, uma situação muito mais gravosa do que a primeira. A criança se sente abandonada mais uma vez, e ela começa a perceber que a culpa é dela, que alguma coisa está errada com ela, quando na verdade nem sempre, porque quem se habilita a adotar uma criança precisa, em primeiro lugar, entender que aquela criança traz sim, né, uma bagagem psicológica abalada pelo primeiro abandono. Então, acho que isso deveria ser uma razão para sensibilizar o adotante e não tratar a criança como coisa. É algo que a gente discute muito, né? É tratar a criança como um objeto. Você começa a conviver, porque dentro desse processo de adoção tem várias fases, inclusive tem a fase de estágio de convivência, chamado estágio de convivência, onde a criança vai conviver com o adotante. Então, ali, muitas das vezes, o adotante não vai se agradar com um comportamento da criança. Ele espera que aquela criança se comporte de um jeito, e aquela criança acaba se comportando do seu jeito natural, e o jeito natural daquela criança se comportar não agrada o adotante. Isso, por si só, já é uma razão que fazem com que os adotantes, em muitos casos, desistam da adoção por causa disso. Outros vieses estão relacionados à não aceitação por parte da família. Às vezes, o adotante quer adotar porque ele não tem possibilidade de gerir sua própria prole. O casal não pode ter filhos, ele quer adotar. Mas a família desse casal ou a família dessa pessoa não aceita a adoção. E então essa criança ela sofre uma rejeição familiar, tá? Ela sofre uma rejeição de parentes daquele adotante, que será ou que seria futuramente, né, a sua própria família. E tudo isso traz abalos gravíssimos psicológicos à criança, ao adolescente, que merece ter uma atenção nessa reparação. E usar a teoria da perda de uma chance como uma causa de indenizar é, tem, tende a ser uma das soluções, porque quando a perda da chance ela é real, ela é efetiva, né? Quando a conduta contrária da outra parte, que gerou inicialmente a confiança, se frustra, e que verdadeiramente essa chance também é frustrada, então há de se observar, né, a obrigatoriedade. Aí a gente está falando de uma responsabilidade objetiva, tá? Não é subjetiva, até porque a gente vai adentrar na seara do abuso de direito, que a gente usa muito para falar do abandono afetivo, a questão de outras situações referentes à responsabilidade civil de indenizar a outra pessoa, e se tratando de proteção de vulneráveis, a gente tem que ter um cuidado muito especial. A nossa jurisprudência é atenta a isso, nossos tribunais têm trabalhado para isso, para coibir quanto mais, né, essas atitudes dos adotantes, porque se valem por não ter nenhuma sanção mais rígida, nenhuma punição, digamos assim, tá? E simplesmente desistem porque querem desistir. Uma vez adotado, a adoção não pode, você não pode retroagir, tá? Uma vez adotado, é pai, como se fosse o pai natural ou biológico, e traz o direito à criança de todos, né, os seus direitos e garantias constitucionais como filho. Não há essa diferença entre filho adotivo e filho natural, tá? Contudo, ainda no meio desse processo, não se tem positivação normativa. Então, a gente precisa, sim, É a questão, né? encontrar teorias que possam ser aplicadas. E eu desenvolvo esse trabalho de usar a teoria da perda de uma chance, tá? Só para fator de conhecimento, a teoria da perda de uma chance, ela é uma teoria advinda do direito francês, tá? E é muito bacana porque já foi muito estudado, né, na Europa, e no Brasil tem sido muito estudado também, muito aplicado também, né, em outros ramos do direito, e é importante que a gente consiga efetivar e aplicar também no direito de família, na proteção dos vulneráveis.
Com certeza, William. Eu acho que você tem toda a razão. E muitas ideias que a gente trouxe aqui hoje, né, William, eu acho que são capazes de ilustrar mesmo esse contexto todo, né, que a gente abordou. Então, toda a questão ali para aquelas crianças, né, o que elas sentem, os traumas anteriores, né, que essas crianças têm, as situações pelas quais já passaram. E imagina, né, um cenário em que a própria adoção, o processo, como você falou, né, tem a burocracia e demora, e tem a questão da convivência, quer dizer, são várias etapas ali, e de repente, no final, você tem uma frustração. Então, acho que a teoria da perda de uma chance é muito bem-vinda aqui, né, uma saída muito bem-vinda, até porque fala muito dessa questão do prejuízo mesmo experimentado ali pela criança e da ausência mesmo da oportunidade, a perda mesmo da chance, da oportunidade de ter um lar, né, de ter uma família. Então, é uma saída, né? Me parece uma argumentação legal da gente destacar aqui. E uma outra ideia, né, que me veio à cabeça foi a questão até do caráter punitivo mesmo dos danos, né, que a gente pode pensar aqui, né, desestimular mesmo que esse tipo de postura, né, aconteça e se perpetue, de ver que, olha, não é bem assim, né? Você tem um processo aqui, a adoção é uma forma de você constituir a entidade familiar. No fim das contas, é isso. Então, é muito grave uma conduta dessa, né? E existem danos aqui muito claros, então vamos tentar dissuadir as pessoas, vamos tentar impedir que isso aconteça, né? Então, mais uma vez aqui, a teoria da perda de uma chance é muito bem-vinda, né? A aplicação. Então, é um assunto muito complexo, muito delicado, né? Foi bastante desafiador para a gente falar sobre isso, buscar os pontos, né? Você me ajudou muito falando da sua tese, suas pesquisas. Então, ó, eu quero te agradecer, né, mais uma vez, né? Seja super bem-vindo aí ao podcast, né? O seu primeiro episódio, mas que venham muitos outros, né? Muitas parcerias, né? Que a gente possa conversar ainda de muitas coisas. E eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem legal para os ouvintes, né? Em relação ao tema, em relação aos desdobramentos, né, em relação à concretização do dano ali, né, a vulnerabilidade das crianças, adolescentes, a tutela legal, né, que existe para essas pessoas, a preocupação jurídica, né, e o que fazer num cenário desse, né, em que existe o dano, e como é que a gente aplica a responsabilidade civil. Se a lei não diz claramente que dá, a gente pensa, né, criativamente ali, vamos usando os nossos artifícios, né, e a teoria da perda de uma chance aí para coroar no nosso episódio. Mas então, queria agradecer, né, passar a palavra para você, né? Um prazer conversar aí, nós já nos vimos tantas vezes já no online aí da pós, né, já conversamos tanto, mas agora, né, diferente, especificamente aí sobre o tema da sua tese. Né? Então, te convido já para voltar e o espaço é seu, né, para recomendar, né, fazer alguma reflexão adicional, recomendar algum livro, algum material, algum link, né, para alguém que tenha curiosidade, que esteja estudando o tema, de repente fazendo uma tese ou queira saber mais. Enfim, o espaço é seu, né? Os meus ouvintes, né, já sabem, né? A gente deixa o material todo aqui do nosso episódio lá para eles, né? Quem quiser ter acesso e tudo. E eu recentemente, William, descobri que a gente pode deixar uma perguntinha para eles também, então vamos pensar aqui numa pergunta para eles interagirem, né, com a gente lá, os ouvintes que escutam no Spotify. A gente deixa uma perguntinha lá e eles podem participar também, enfim, entrar em contato com você. Então, né, o espaço é seu. Tá ótimo, Gabriela. Eu que agradeço, tá? Para mim foi uma honra, reitero novamente, tá? Poder estar participando do seu canal. Eu acho que a gente tem mesmo que contribuir, né? E contribuir de maneira efetiva, tá? Compartilhando conhecimento, compartilhando pesquisas e estando aberto também a um aprendizado. Eu acho que todos nós que somos acadêmicos, né, estudantes, eternos estudantes, a gente tem que estar sempre compartilhando o conhecimento que a Com gente certeza, aprendeu e concordo. estar aberto a aprender quanto mais, tá? Eu quero deixar, já que nós temos, né, essa possibilidade de deixar para os nossos ouvintes aqui uma pergunta, eu quero fazer a seguinte pergunta, Gabriela, para os nossos ouvintes. Você é a favor de que haja uma responsabilidade civil para o adotante que frustra a adoção? Ó, essa E é aí boa, hein? depois, e aí depois a gente vai conferir quem disse sim, quem disse não, porque
o impasse que nós temos, Gabriela, em relação à responsabilidade civil ser positivada está justamente com o viés de que, se houvesse uma responsabilidade civil positivada, talvez, eu discordo, tá? Mas como a gente também tem que trazer aqui opiniões contrárias, é importante falar sobre isso no final. Que se nós trouxéssemos uma responsabilidade civil para a adoção, isso implicaria na desistência antes mesmo da habilitação desses adotantes, porque, infelizmente, né, nós sabemos que, uma vez que incorra uma responsabilidade civil, principalmente pecuniária, né, em dinheiro que a gente deve indenizar o outro, normalmente a gente procura evitar esse tipo de problema. É uma Mas, outra enfim, fica a questão, né? Já é pergunta. outro ponto, Pois é, é. já é um Mais um tópico ponto para aí um para podcast reflexão, para futuro. vocês pensarem. A Verdade. mensagem final, vamos deixar a pergunta aí. Vou É fazer, né? isso Quando a aí. gente for colocar o episódio, né? Você aí que nos escuta no Spotify, vai estar lá embaixo essa perguntinha. Então vê, né? Sim ou não, se quiser, né, responder, né, justificar, enfim, dar alguma ideia também, fiquem à É vontade, né? isso. Participem. Tá lançada a pergunta, né? Vamos Bacana. ver. Tá lançado aí Depois o a gente desafio para a analisa gente, as verdade, respostas, né? Para ver. para gente ver aí qual a temperatura, Pois né? é, Tá exatamente, aí que o a assunto é complexo, né? Já pessoal, deu para porque é ver. complexo, é polêmico, né? Já Então deu nós temos para ver. aí essa essa via de mão dupla. Mas importante, Gabriela, é que a gente, quanto mais possa proteger absolutamente, de maneira integral e plena, os nossos vulneráveis, tá? A criança, o adolescente, o idoso, o incapaz, é necessário sim que nós, cidadãos, Estado, família, enfim, todos os segmentos sociais, todos os grupos sociais possam se unir na proteção desses vulneráveis. Tá? Eu queria aqui deixar, por fim, uma leitura de um livro que traz um estudo psicanalítico. Esse livro ele é muito bacana porque ele traz esse viés de como essa criança, essa adolescente sofre, como é o reflexo desses danos. Então, quem quiser se Ah, aprofundar um olha, pouquinho mais no bem caso, legal é isso. um livro da Maria Luísa de Assis Moura Girardi. O nome do livro é Devolução de Crianças Adotadas, tá? A editora é Primavera Editorial. E então esse livro aqui é muito bacana, ele faz parte de uma coleção, tá? E quem quiser se aprofundar um pouquinho aí de como são os danos, como sofre a criança com essa segunda situação de abandono que ela acaba sofrendo, acho que vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Ah, com Eu certeza. quero Então tá então mais que por fim, recomendado, né? eu Vamos quero deixar as então por fotos, a fim, descrição lá, tudo certo. bacana, eu quero então por fim convidar, né, aproveitar a oportunidade, convidar aqueles ouvintes que ainda não conhecem o seu canal, ainda não é inscrito no seu canal, que possam se inscrever, possam compartilhar todo o material que tem no seu canal brilhante, tá? Você está de parabéns, eu me coloco à disposição, né, para quando for convidado estar com você, tá bom? Deixo aqui um abraço a todos os nossos colegas da pós-graduação da PUC, tá? Logo, logo a gente vai estar pós-graduando, Ah, com especialista em direito certeza. de família e das sucessões, e a gente vai ter outras razões para comemorar também, tá Com bom? certeza, mas Forte né, abraço a todos. razões positivas. Ó, William, muito obrigado, né, pelo apoio aí ao podcast, né? É um prazer recebê-lo, né? Reitero aí mais uma vez. E caso vocês estejam vindo aqui para escutar o William nessa conversa ou pelo tema, né, não conheçam o podcast, como ele falou, segue lá no Instagram, né, no Insta, é o @justoagorapodcast, no Twitter é @justo_agora, né? E também estou no Spotify, né? A maioria dos meus ouvintes atualmente me escutam no Spotify, mas também em outras plataformas, né? O Google Podcast, Deezer, enfim, a gente tem o link também, né? O link do nosso episódio vai estar lá na bio, do podcast, então basta clicar lá e seguir o perfil, né? Então agradeço mais uma vez aí pelo apoio. E é isso, William, já está convidadíssimo para voltar e tratarmos, né, de outros temas aí. Vocês ouvintes, né, ficaram curiosos sobre esse tema, né? Tem mais alguma ideia, alguma sugestão para o William voltar, né? Fiquem à vontade, entrem em contato comigo, com ele. E é isso, William, um abraço para você, muito obrigada, né, pela sua participação e nos vemos no próximo episódio, né? Com certeza. Vai ser um prazer. Um forte abraço a todos. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até a próxima.